Olá, leitores. Eu comecei uma nova leitura. Eu estou muito leitora, viu? Estou adorando essa fase. Quase caí numa ressaca literária, né? Lua Nova quase, ó. O tanto que a Bela estava deprimida, Lua Nova quase me deixou deprimida, viu? Muita tensão ali. Comecei uma nova leitura. Um livrinho nacional, da Juliana Cerqueira. Vivendo nas entrelinhas. Gente. Bom, faz tempo que eu queria ler esse livro. Para começo de conversa, acho que esse livro não vai ficar em pé. Não vai. Bom, para começo de conversa, eu acompanho o canal da Juliana Cerqueira há algum tempo. Quando ela lançou esse livro, eu queria comprar, só que pro meu bolso estava um pouco caro, né? Porque eu não compro livros de mais de R$ 30. Eu não compro. Sempre compro ali no máximo R$ 30. Mas eu só compro livros de 20, 25. Aí, ano passado, esse livro entrou na promoção por R$ 25. Eu fiquei, é o meu momento. Comprei. E esse ano eu decidi ler, né? E eu tô adorando a leitura. Já fiz até algumas marcações aqui, poucas, mas fiz. É um livro curto, né? Menos de 300 páginas. E eu vou ler a sinopse pra vocês. Tudo vai bem na vida de Heloísa. O casamento, a mudança para outra cidade, o emprego novo, os amigos. Mas, se está tudo bem, porque ela sente que nada se encaixou como deveria. Ou talvez seja ela quem deva se encaixar. Sendo um ou outro, há um crescente sentimento de que algo se perdeu no caminho. Casada há algum tempo com Guto, Heloísa é uma professora de história que gostaria muito de ter mais tempo para fazer coisas que gosta. Dividida entre as preocupações do trabalho e as demandas de seu relacionamento, tudo faz com que tudo que ela mais quer é conseguir devorar livro atrás de livro, como fazia na adolescência. É então que descobre um clube do livro por um anúncio esquecido entre as páginas de um livro da biblioteca da escola. Indecisa, mas curiosa, permite-se uma jornada de autodescobertas a partir da literatura. Ela sabe que não é normal o incômodo que sente por atitudes de Guto e por ter seus planos e sonhos relegados a um segundo plano. Agora, com a ajuda de novas e velhas conexões, Heloísa tem a chance de compreender o que falta para si, ainda que isso possa causar uma ruptura muito maior do que ela esperava. Interessante, né, gente? Um livro sobre uma autodescoberta. Bom, eu li, deixa eu ver se eu li até a página. Eu li até a página 36, ainda tô bem no início. Porque eu tô enrolando. Mas deixa eu falar um pouco da história da história pra vocês. Bom, como diz na sinopse, né? Aqui é a história da Heloísa, né? Que namora com o Guto, professora. Todo mundo sabe como é a rotina de professor, né? Muito trabalho burocrático, né? Muita papelada. E nas primeiras páginas, o que eu notei ela ama livros e eles agora estão casados, né? Há algum tempo já, vivendo em uma outra cidade. Ok? Só que eu vejo que ela, ela não é ela mesma com o namorado dela, sabe? Eu vejo muitos pensamentos dela que ela se retrai. Ela não consegue deixar a personalidade dela verdadeira aparecer, sabe? Eu vi isso. Ela guarda muitas coisas pra si, que nem quando ela tá com os amigos dele, porque o Guto é advogado, trabalha no escritório, ela é professora. Logo, ela se mudou para essa cidade e não tem amigos. Os únicos amigos que ela conhece são os amigos do namorado, que são advogados também. E, como de praxe, ninguém gosta dos professores. Quando eu digo ninguém gosta, é porque, ganha pouco, né? Essa humilhação. Aqui no livro do mesmo jeito. Então, os advogados, amigos, falam isso. Por que você não faz direito? Ainda dá tempo, você vai ganhar mais.
né? Então ela fica calada, ela deixa tudo na mente dela e não coloca isso pra fora. Então, ela se retrai muito. Aqui de novo com os amigos dele, né? Foram viajar, ela queria ler. Ah, mas por que você tá lendo? Aí ela simplesmente fechou o livro e foi, para ela poder se encaixar. Então, o que eu vejo muito nela, na Heloísa, é que ela tá tentando se encaixar em um mundo que não é dela. Tentando se encaixar na vida do Guto, na rotina do marido dela, e tentando se encaixar ali com os amigos dele. Sabe, eu vejo muito isso. Que eu fiz até algumas anotações aqui, que às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente acaba se anulando, se excluindo para poder agradar o outro. E é isso que ela tá fazendo, ela quer agradar tanto o Guto, o marido dela, ela quer que o relacionamento dê certo, que ela está se anulando, sabe? Ela tá esquecendo as coisas dela, né? Eu percebi muito isso. Essas são só as primeiras páginas, eu ainda quero saber por que ela namorou esse homem, já que eles são tão diferentes, não financeiramente, a gente sabe que o Guto ele tem uma vida financeira boa, os pais deles têm uma boa condição financeira. Fora isso, eu quero saber por que ela gostou dele, porque até agora eu não vi nada. Ela só disse que eles são bem diferentes. Só isso. Mas eu quero saber como eles se conheceram, como começou o relacionamento e por que ela gosta dele. Ela ainda não falou isso. E eu também não sei, porque se eles são tão diferentes, o que atraiu ele pra ela? Sabe o que foi atraente nele, que ela viu, gostou? Porque se eles são tão diferentes, como vocês ficaram juntos? Entendeu? Aqui no livro isso ainda não foi dito e eu quero saber. Sabe? Ainda não cheguei na página 50. Mas eu quero. Esses são tão diferentes. Como que entraram no relacionamento? Tá confuso, entendeu? Então eu quero entender ainda o início do relacionamento, por que ela gostou dele, entendeu? Eu quero saber disso. E agora eu vou continuar a leitura, gente. Essas foram as minhas primeiras impressões. Oi, gente. Depois de alguns dias, tá? Eu já li um pouquinho do livro. Eu estou na página 134 do livro. Para mim,
Deixa eu botar esse livro e ficar assim. Para mim, ainda faltam algumas explicações sobre alguns acontecimentos no livro. Eu ainda quero saber por quê, qual foi o motivo que fez com que a Elo se apaixonasse pelo Guto. Porque ela só diz que ele é charmoso, que ele é descontraído. Ela só diz isso, mas não fala de fato, sabe? Se ele é gentil, atencioso, nada. Ela só falou aqui que no início do namoro deles, eles se encontravam direto em restaurantes. Tá, isso é normal, tudo início de namoro é assim, depois acaba caindo na rotina. Mas eu ainda não vi, sabe, o motivo pra ela ficar com um homem tão horrível como o Guto, entendeu? Então, assim, ela só fala isso, ele é isso, charmoso, descontraído, só isso. Até com a família do marido dela, ela não tem papo. Ela até sabe que eles são distantes, que não tem muito o que conversar e blá blá blá. Ainda não sei o porquê. E também o Guto também não falou porque se apaixonou com ela. Só disse que o marido dela falou pra ela que ela era uma garota cheia de sonhos. Só isso. Nada demais. Então, eu ainda quero um motivo plausível para esses dois se gostarem, se amarem ao ponto de casarem, sendo pessoas tão diferentes. Eu ainda não vi isso. E eu quero ver. Chegou num ponto aqui que ela foi visitar os pais dela, já me esqueci qual é a cidade, mas eles foram depois de tempos, né? E é aquilo, né? O marido dela, o Guto, muito preocupado com o trabalho, eu até entendo, né? Quem tem trabalho como o dele, que precisa fazer hora extra, que tem que se dedicar para poder subir, blá blá blá. Realmente é assim, né? Tudo bem. Só que o problema do Guto, pra mim, não é nem ter trabalho e ser tão envolvido assim no trabalho para ser promovido e ganhar mais. Esse pra mim não é o problema. O grande problema pra mim é o Guto ser frio. É o Guto ser insensível aos sentimentos da Elo, da esposa dele. Ele é muito frio, sabe? Ele não tá nem aí, entendeu? Ele não se importa. Que nem aquele episódio que eles foram lá visitar a mãe dela, né? Eu até concordo que ele até disse que a internet lá não é boa, eu preciso de uma internet estável, meu trabalho que é online. Eu concordo, ok. Mas não precisava destratar ela, falar mal com ela, entendeu? Se você quer ficar tanto na casa da tua mãe, então vai. Aí ela, mas você não quer ir? Não, não quero, vá só. Não precisa disso, então ele é muito frio, sabe? Ele é muito egoísta também, né? Porque eu sei que a Elo acha ruim ele trabalhar e chegar tarde, e ter que ficar viajando, e não sei o que lá, mas existem empregos que são assim, e eu entendo. É que nem tipo médico, quem mais? Médico, policial, delegado, essas coisas assim, que realmente você tira plantões e às vezes é difícil ficar em casa, você chega tarde demais. Existem trabalhos que são assim, deve ter outros trabalhos, mas eu só lembro desses. E dele dizendo que é advogado, né? Então, o que eu lembro, ele falando que é advogado, um médico, um policial, delegado. Eu me lembro desses que você, enfermeiro também, os enfermeiros. Eu lembro desses que realmente você fica, tira plantão, ganha mais, e às vezes você tem que ficar. Eu vou cobrir alguém, você cobre. Eu entendo. Existem trabalhos que são assim, que você fica muito tempo fora de casa. Eu não vejo problema nisso. Cada trabalho tem seu fardo, né? Cada trabalho tem seu fardo. Mas ele é muito frio. Isso que eu não gosto. O problema com ele não é nem o trabalho, ele trabalhar demais, se dedicar muito. É ele ser frio. E não se importar com os sentimentos da Elo e nem com os sentimentos da família dela. Esse é o meu problema, né? E é isso que também me faz ver por que ela gostou dele, do Guto, né? Eu sei que no casamento as pessoas mudam,
pode acontecer de o casamento mudar, né? As pessoas, depois que as pessoas casam, as coisas mudam, depois do filho as coisas mudam, eu sei. Mas é por isso que eu quero saber o motivo plausível para ela amar tanto o Guto. Porque o que ela deixou escrito aqui é que todo mundo achava ele um bom partido. E que ele era desse jeito charmoso, distraído, alguma coisa assim, ela gostou. Isso pra mim não é motivo forte. Então eu quero ver ali um ponto que fez ela se apaixonar por ele. Ou se pelo que eu estou lendo ela só ficou com ele por comodidade. Isso que eu quero saber. Então vamos ver quanto tempo a Elo tá aí. Nessa visita acabei descobrindo mais sobre a infância dela, sobre a história dos pais dela e dos avós dela também, né? Eu vou contar mais sobre isso quando eu finalizar a leitura, que eu faço um fechamento, né? Concluo tudo. Por enquanto tá assim, é uma história boa, né? E a história tá se desenhando aí muito bem. Eu acredito que o final vai ser muito bom. O que eu só não tô gostando é essa demora de um motivo plausível para os dois casarem, se amarem, se apaixonarem e morar em outro lugar. Sabe, tá faltando esse motivo plausível para tudo isso ter acontecido e para eles estarem onde estão hoje. Pra mim tá faltando. Entendeu? Então vamos ver se vai ter esse motivo plausível aí. Mas é um livro muito bom. Eu estou adorando. Fiz várias marcações. É um livro muito bom. Tá? Estou amando. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto desse livro. Não pensei. Foi uma bela escolha. Agora eu vou ler mais um pouco. E quando eu voltar, eu já vou voltar depois de ter concluído a leitura, porque são um pouco mais de 200 páginas, eu já tô nas 130 e pouco. Então, eu vou terminar e só volto para falar sobre a conclusão do livro. Até lá. Voltando aqui, isso aqui que eu tô lendo. Que pra mim, pra Elo, é um grande problema. Pra mim não é, né? Aqui, ó. Eu esqueci de dizer que a família do Guto é bem sucedida mesmo. Eu acho que é classe média para classe média alta. Eu acho. Que tá aqui, ó. A Elo falando, meus sogros eram pessoas ativas, ocupavam cargos importantes na cidade. Aí eles têm uma casa enorme, pegados e tudo, então classe média alta, eu acredito. Se não forem da classe alta. Voltando ao assunto, aqui, o que eu não concordo com a Elo. Olha só o que a Elo disse. Eu tinha a impressão, aqui, peraí, eu não falei pra vocês que o Guto foi promovido? E por isso que ele trabalhava tanto pra poder aumentar a posição dele no escritório de advocacia para ganhar mais e se dar bem. O pai dele parabenizou ele. Aí aqui, olha só esse trecho, escutei bem. Parabéns, meu filho, continuou. Já o parabenizei antes, mas vejo que você se tornou um profissional responsável. É assim que se chega a algum lugar nesta vida. Eu tinha a impressão de que nós já estávamos em algum lugar. Essa é a Elu falando já. Na vida, ele devia saber o que estava dizendo ao seu filho, afinal Guto realmente se saíra muito bem em pouco tempo no escritório de advocacia.
Só me incomodava essa sensação de que tudo tinha que girar em torno do trabalho e em ser bem-sucedido na carreira. Era a mesma sensação incômoda que eu experimentava quando eu estava na presença dos amigos de Guto. Se pelo menos eles não me incluíssem como tópico dessas conversas, me sugerindo novas profissões ou oportunidade de trabalho, eu já me daria por satisfeita, mas era raro sair ilesa desses encontros. Entendeu? Então, eu quero ver se o microfone tá ligado. Isso que eu não concordo muito com a Elo, de ela achar ruim se dedicar ao trabalho. Acredite, existem trabalhos que a gente precisa sempre melhorar para poder ganhar mais. No caso dele, tem que se dedicar para ganhar mais. Ela é professora e eu fico até impressionada de ela não ter tanto trabalho assim, aqui pelo menos, porque pelo que relata ela não tem tanto trabalho quanto o marido dela. Isso que me surpreende, porque a gente sabe que o que mais os professores reclamam é porque eles têm muito trabalho burocrático, eles têm muitas papeladas e eles mal têm tempo de viver, porque tem sempre que estar fazendo relatório, fazendo sei lá o que, diaba 4, e eles não têm tempo. Então, eu não sei o que ela trabalha, não sei se ela trabalha na particular, mas na particular também deve ter muito trabalho. Só que a gente sabe que o professor tem muito trabalho, que eles mal têm tempo. Por isso que as pessoas tanto reclamam que é mais trabalho burocrático. Como que eles vão conseguir dar uma aula tão boa se eles enchem os professores de papelada, de papéis, entendeu? Por isso que eu não prestei atenção se é particular ou se é público, mas acho que é particular, eu acho, entendeu? É que nem eles falam, ai gente, eu tenho 10 turmas de 40 alunos cada. E, gente, é corrigir todas as atividades, é corrigir todas as coisas, elaborar todas as provas. E aí, pior, o professor que trabalha em duas escolas. Se a pessoa trabalha em uma escola, tem 10 turmas, vamos supor, 40 alunos cada, entendeu? Então, assim, todo mundo tem trabalho. O trabalho dela como professora pode até ser um pouco melhor, mas a realidade de muitos professores não é assim. E essa parte que ela diz que a gente tem que não, a vida não é só cercada de profissional, que nem ela falou aqui, bem-sucedido. Se a gente quer receber bem, a gente tem que melhorar o currículo. Então, por isso que eu não concordo muito com ela, entendeu? Porque existem profissões que a gente precisa sempre estar agregando, melhorando o currículo, agregando coisas novas para poder subir, né? Então, assim, eu não concordo muito. Existem profissões que tá lá. Até mesmo no concurso. Se eu não me engano, tem um concurso que você passa só com ensino médio. Só com ensino médio, que eu digo sem um diploma, vamos dizer assim. Mas lá dentro você vai podendo fazer, se especializar, se formar e blá blá blá. E também quando você entra com só uma graduação, lá dentro você vai fazendo mestrado, doutorado, vai indo. Entendeu? Então, assim, todo mundo quer sempre ganhar mais. Você não vai conseguir ganhar mais se não melhorar seu currículo. Não concordo com ele nessa questão.
Gente, eu terminei de ler Vivendo nas Entrelinhas. E nossa, eu chorei tanto no final desse livro. Não tá escrito o quanto eu chorei no final desse livro. Um livro assim, ó, nota 10. Eu amei esse livro, tá? Amei, 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 tá? E ela explicou as coisas que eu queria entender, né? Que eu disse pra vocês, acredito que no último take, que eu achei que não foram coisas bem explicadas, né? Mas eu gostei. Fiz muitas marcações, tá? Muitas marcações. E eu amei. Aqui nesse livro, né, da parte que eu fui, ali a gente já vê que o casamento dela com o Guto já não dá mais certo. Ela tenta, como ela mesmo, como ela, como ela disse, né? Ela tenta ainda ter aquele casamento com o Guto, porque foram o que ela viveu, o que eles viveram antes, o que ele era antes, como era a relação deles antes. Ela queria isso, por isso ela queria continuar com a relação. Mas ele já não era mais a mesma pessoa, ele já tinha se tornado uma pessoa controladora, né? Como ela disse, não era o que o Guto estava fazendo com ela, ligando, perguntando isso, tão insistentemente, não era proteção. Ali ele já estava obsessivo, possessivo com ela, né? E isso deixava ela inquieta, porque a todo momento ele queria saber com quem ela estava conversando, em qual lugar ela estava, com quem ela estava, por que ela estava demorando, por que estava saindo cedo, por que estava saindo tarde, loucuras. Até teve um momento aqui que ela descobriu, né? Não vou falar aqui porque senão vai ser muito mais spoiler. Mas eu gosto de falar, gente, com spoiler. Aí isso é um problema. Até que ela descobriu aqui, né, que foi a reviravolta aqui do livro, né, que fez ela, vamos dizer assim, que fez virar a chave na cabeça dela de que realmente a relação deles tinha terminado. Tudo que um dia teve de amor acabou. Realmente só ficaram as lembranças. Então teve essa virada de chave, né, em um momento específico que nem eu tava esperando, sinceramente, foi uma surpresa pra mim. Eu esperava outra coisa, mas a autora surpreendeu e fez outra, que eu achei incrível. Mas teve essa virada de chave, pronto. Ela mudou tudo. E ela realmente decidiu, vamos nos separar. Infelizmente, o que eu sentia por você agora acabou. Ficou no passado, agora realmente só restam lembranças. E aí, quando ela muda, realmente decide se divorciar, o típico de homem, né? Obsessivo, possessivo, vai atrás dela e tudo, mas graças a Deus ela tem amigas que ajudam ela, que ajudaram ela nesse momento tão difícil, até quando ele vai atrás dela. Então, ela conseguiu. Eles se separam e ela finalmente vai viver a vida dela. Aqui também acontecem outras coisas tristes antes da separação, né? Muito triste. Que eu até chorei um pouco também, tem a ver com a família dela. Mas são coisas necessárias, né? São coisas da vida que acontecem. Quem leu vai saber, né? E eu também vejo muito que contribuiu para isso. Eu fui no relacionamento que ela tava ruim, foi voltar para casa dela e ela lembrar de quem ela realmente era, né? Então, isso também contribuiu a volta dela para casa para ela poder lembrar quem ela realmente era. E o Clube do Livro também, né? Então, esse livro foi perfeito. Tô tentando falar sem dar spoiler.
O que temos aqui nesse livro que é tão importante, que eu gostei, que eu vou dar nota 10, mesmo que com algumas ressalvas, tá? Como eu disse, eu preferia ter mais detalhes do relacionamento dela com o Guto. Eu tive aqui, ela falou que realmente, quando ela fosse entregar o coração dela, que seria realmente uma pessoa que ela conhecesse, que ela admirasse, e não, assim, sabe, de bolo. Mas eu queria mais detalhes. Mas eu dou nota 10 mesmo com ressalvas. O que a gente tem aqui, que a gente vai trabalhar é a gente, o eu, o eu como pessoa, o eu de forma íntima, sabe? O quanto eu me conheço, sabe? Aonde foi que eu me perdi. Isso, isso tem várias camadas também, né? Quando a gente fala sobre o eu. O eu de trabalho, o eu de amizades, o eu de relacionamento mesmo, sabe? Quando você fala de o que que eu gosto. No lazer, eu gosto de fazer isso, isso e isso. Ah, não, o que eu gosto de fazer quando eu tô sozinha é isso, isso. Não, o que eu gosto de fazer, mas quando eu quero estar com amigos. Viu que nem ela. Ela se sentiu viva quando lembrou dos livros, que ela lia muito, porque é um momento só dela. Depois, eu quero compartilhar esse meu hobby, esse meu gosto de leitura com outras pessoas que leem. Então a gente vai ramificando o eu, né? O que eu gosto, o que eu sou, né? Fala muito sobre isso, sobre o autoconhecimento também, sobre redescobrimento do nosso eu, o que eu gostei muito, que a gente também fala sobre relacionamento abusivo. Aqui não era um abuso físico, era um abuso psicológico, né, que é o ponto de que a pessoa fica ali com um terror na mente de, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu fizer isso, o que que ele vai pensar? Se eu não fizer, o que ele vai pensar? Muito de abuso psicológico aqui, terror mesmo. Como ela disse, ai, mas ele tá cuidando de mim, mas é um cuidado. Quando vai avançando, a gente percebe que não é um cuidado, é uma forma de controlar o companheiro, a pessoa. E foi muito bom, né, ter essa visão, né? Eu gostei. Tem coisas pra mim que ficaram óbvias, mas como a gente sabe, um relacionamento abusivo, né, que um homem é possessivo, essas coisas, as pessoas não percebem isso, né? Que a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela muitas vezes ela não percebe isso. E ela lida como se fosse algo normal. Então foi bem retratado aqui. Não gostei no início, mas como eu vou dizer agora pra vocês, eu nunca tive um relacionamento abusivo, então eu não posso ir lá e julgar a pessoa, nossa, tu não tá vendo isso, né? Que nem quando eu li Para Sempre Seu, né? Que era daquele jeito, eu ficava assim, gente, ela tá fazendo isso, você não tá percebendo. Mas realmente, me lembrou muito no Para Sempre Seu. E aqui, né, Vivendo nas Entrelinhas, são dois livros nacionais. Eu vou deixar a foto aqui do Para Sempre Seu, que a pessoa tá naquela. Só que aqui era um relacionamento mesmo, lá não era. Só que aí a pessoa acaba não percebendo, né? E aqui eu achei uma semelhança, claro. Lá era um stalker, e aqui era o marido dela, mas a insistência de estar no mesmo lugar que a pessoa, sabe? Isso é impressionante. É, querendo estar acompanhando a pessoa sempre. Se ela não pode estar lá presente, ela quer mensagens, ela quer ligações. Então foi muito bem retratado aqui. A atitude do Guto também, de um homem possessivo, passivo-agressivo, sabe? Que ele faz de tudo pra mulher se sentir mal. E ele será vítima, sabe? Um joguinho mental. De, eu tô fazendo isso, mas você não vê. Foi muito bem retratado aqui. Tá? Aqui a gente fala também, a gente vai ter um assunto sobre família, a importância da família pra gente, mesmo que uma família imperfeita, tá? Que é muito disso. Só que eu tenho uma questão aqui, que é justamente essa questão de, temos uma família, mesmo que a família seja imperfeita. Tem, uma parte aqui, que eu não sei se eu vou achar agora, que é justamente isso. Mas quem não sabe,
que fala sobre essas questões, né? Nenhum, será que vocês estão me ouvindo? Que nenhum relacionamento ele é perfeito, né? Eu tô olhando pra baixo que eu tô procurando a marcação. E realmente a gente sabe que nenhum relacionamento é perfeito. Só que a maioria dessas frases e palavras, achei a marcação. A maioria dessas frases e palavras são feitas e são ditas, são faladas por mulheres. Então, eu acho esse discurso de que um casamento não é perfeito, ninguém é perfeito, um relacionamento não é perfeito, mas é só um discurso falado por mulheres para mulheres. Então, aí eu acho que corre um risco. É um discurso que ele é perigoso. Porque assim, isso aqui foi a avó dela que falou para ela, tá? Que logo no início ela não gostava do avô dela. A gente sabe naquele tempo que era, você vai se casar com esse pronto, você não vai gostar, e blá blá blá. Claro que até hoje é assim em alguns lugares, mas é que ela deixou específico, né? Que não gostava e o avô dela também. Se não me engano, é o avô ou o pai dela. Que também arrumava mulheres fora, né? Tinha tudo isso. Só que aqui em específico a avó dela disse que tudo mudou quando a avó dela engravidou da mãe dela. Aí eles já tiveram um tipo diferente de amor e de relacionamento. Então o amor cresceu a partir do filho. Eu acho isso um discurso perigoso. Eu entendi o que a avó dela quis dizer pra ela, que o amor deles foi acontecendo. Sabe aquele pilot de gravidez que a gente tem muito na Amazon, que é, engravida de sei lá quem, que ele não quer filho, não sei o que. É tipo isso aqui que aconteceu. Não é exatamente, mas é tipo isso. O amor veio depois do filho. Que eles tiveram um começo difícil, não se gostavam muito, mas ela teve filho, aquele amor pela criança cresceu tanto que juntou os dois e os dois começaram a se gostar. Só que eu acho esse discurso muito perigoso. Né? Essa questão de, ele tinha mulheres fora, mas mesmo assim, claro, tem essa questão de que não tem alternativa, né? A mulher nunca tem alternativa de voltar para casa, de terminar o relacionamento. Só que esse é um discurso perigoso. Eu vou falar aqui pra vocês o que eu anotei no livro, porque eu não me lembro muito bem. Eu anotei aqui, ó. Tá? Eu vou ler pra vocês. Esse discurso é perigoso. Eu entendo o que sua avó quer dizer, mas a realidade não funciona assim. Olha aqui o que a avó dela diz aqui, ó. Seu avô e eu tivemos um começo difícil, quase desistimos. Mas no meio do caminho descobrimos outro amor que nos uniu mais do que qualquer outra coisa. Sua mãe e depois você. Assim como sua mãe um dia achou que seus avós tiveram um casamento perfeito, o perfeito não existe. Existe o feliz, mesmo que imperfeito. E esse discurso é perigoso. Agora eu vou falar para vocês o que eu anotei. O grande problema nessa frase é que ela só serve para as mulheres. Essa fala só sai da boca de mulheres. Até hoje, nunca vi um homem dizer isso. Nunca vi mulheres em um relacionamento ou um casamento infeliz arrumando um homem na rua, engravidando e trazendo filhos bastardos para dentro de casa. Por esse motivo, acho esse discurso perigoso. A mulher se contenta com o imperfeito e com migalhas de carinho e amor. O homem, entre aspas, o homem nunca aceita isso, ou então tem seus casos na rua, porque a esposa é difícil demais de lidar. Até mesmo com uma migalha você engasga. Agora isso aqui, eu tô falando assim, comentando tudo. Até mesmo com uma migalha você engasga. E até pode morrer por dentro ou por fora. Uma hora isso acontece. Então esse discurso de que o casamento perfeito não existe, só imperfeito, só vale para os homens, porque como eu disse, os homens sempre vão arrumar alguém na rua, engravido e trazem para casa, ou você sabe, ter filho fora do casamento. Você não vê mulheres fazendo isso, por isso que eu acho esse discurso perigoso de que, o perfeito não existe, o casamento, o relacionamento, mesmo que imperfeito, ele existe. É por isso que eu digo que esse discurso, ele é perigoso, porque como aqui nesse livro, como em outros livros que eu já li, que eu posso citar, Questões do Coração, vou deixar aqui, o homem sempre tem casas na rua. E muitas vezes
tem filhos fora do casamento. Mas você não vê as mulheres fazendo isso, esse discurso de que o casamento ela também tem perfeito e é assim mesmo. Você não vê os homens falando isso, vivendo isso. Por isso que eu digo, mulher, num casamento imperfeito, ela não vai na rua arrumar homem. Ela não engravida lá na rua e, não, é meu filho, é bastardo. E depois traz pra casa, ou simplesmente começa a dizer que é o filho dela e tal, que fora do casamento. Isso não acontece. Por isso que eu acho esse discurso aqui perigoso. Eu entendi o que a mãe dela quis dizer realmente, nenhum relacionamento é perfeito. Só que existem coisas que só os homens fazem e as mulheres não. Entendeu? Mulher tentando equilibrar tudo. Trabalho e a família. Quando a gente diz família, é o que? Trabalho, casa, cozinha, roupa lavada, cuidar do homem, cuidar dos filhos e tentar cuidar dela mesma. Entendeu? Então, por isso que eu digo que é um discurso perigoso. Entendeu? Porque mulher se contenta com migalhas. O homem não se contenta com migalhas, por isso que eu digo, cuidado com esse discurso, é um discurso perigoso. Porque o imperfeito só existe para as mulheres, não existe para os homens. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado, tá? Não é porque sua avó tem um relacionamento imperfeito, sua mãe teve um relacionamento imperfeito, que você, mulher, tem que ter um relacionamento imperfeito. Quando eu digo imperfeito, é disso. É de traições, é de mentiras, entendeu? É de pessoas passivas agressivas. Não é porque sua avó teve, sua mãe teve, que você tem que ter, tá? Existe um relacionamento bom e saudável. Perfeito não é. Mas aqui estamos falando de traições e mentiras. Se você é uma mulher que concorda com isso, ok. Mas eu sou uma mulher que não concorda com isso, tá? Porque se a gente for colocar que casamento é imperfeito, tá por botar a mulher pra arrumar um amante pra ver. Filho fora do casamento e traz pra dentro de casa. Aí o jogo vira, aí o jogo muda. Então por isso que eu digo, cuidado com esse discurso. É um ponto aqui que eu destaquei, que eu sempre bato nessa tecla. E tá, era isso que eu queria falar. Então, depois de tudo isso, né, que ela viu que o relacionamento da avó dela não era perfeito, também fiquei surpresa. Mas é bom que a gente vê os vários tipos de relações que acontecem, porque muitas vezes isso não é falado, né, de que, aconteceu isso com meu avô, isso aconteceu com sua avó. Achei válido. O relacionamento da mãe dela também não foi bom. Também tem uma questão da mãe dela que eu não vou falar, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas também é dessa questão que ela sabia que o pai dela não queria mais ela, né? A mãe dela sabia que o pai dela não estava mais querendo aquela relação, só que a mãe dela admitiu que foi erro dela, que ela que quis realmente continuar na relação, mesmo sabendo que não existe, que já não existia mais amor. A mãe dela admitiu isso. Só que o grande problema é que os homens fazem isso. Os homens, eles não querem mais estar na relação, mas o que eles fazem? Eu tô ouvindo daqui vocês falando. Eles traem. Eles preferem arrumar um caso na rua, eles preferem um caso no trabalho do que terminar a relação. Eu não sei por que eles fazem isso, é bom perguntar para um homem, né? Mas eles fazem isso. Isso eu acho um erro. Eu concordo com a mãe dela, que ela falou que realmente ela queria esse relacionamento, ela queria o pai dela, amava, mesmo sabendo que ele tinha seus casos na rua, esperando ele mudar. Ele queria ter aquela relação, e ela também queria uma família feliz. E eu concordo que foi erro dela também querer prosseguir com isso. Só que os homens fazem isso também, eles não terminam, eles preferem trair e ficar ali, né? Então, essa é uma outra questão, não tirando a culpa dela, realmente, ela decidiu ficar. Mas vamos lembrar do homem também, que ele tem culpa no cartório também, tá? E é isso, esse livro é muito bom, no final eu chorei. Vou dizer que sim, tem um final feliz aqui. A Lu finalmente consegue seu final feliz, com alguém que realmente respeita ela, com uma família linda. Então foi um respiro aqui no fim desse livro, tá?
Eu gostei demais, é um livro muito importante. E nota 10, tá? Nota 10. Eu só queria compartilhar a minha leitura com vocês, tá? Que eu amei. E é isso, gente. Foi um belo achado esse livro. Eu já queria ler há muito tempo e ainda bem que eu li, porque eu amei. E tá aí uma dica de livro aqui, ó, que vai te desgastar. Desgastar assim. Mentalmente vai te deixar bem confusa e bem alerta. Eu amei. Até o próximo vídeo, gente. Vai te desidratar, não é desgastar não, é desidratar. Tchau.